Quando Marvin perdeu sua esposa aos 69 anos, todos ao seu redor lhe deram o mesmo conselho. Você ainda é jovem o suficiente para encontrar alguém de novo. Parecia reconfortante, até lógico. Ninguém quer imaginar seus anos dourados na solidão. Então, depois de 2 anos, Marvin começou a namorar novamente. Ele conheceu alguém gentil, amável e fácil de conversar. Eles compartilhavam refeições, risadas, longas caminhadas. Mas com o tempo, algo inesperado aconteceu. A tranquila alegria que Marvin havia encontrado na sua solidão começou a desaparecer. Suas rotinas mudaram, seu sono piorou, pequenos desentendimentos se transformaram em conflitos maiores, e pela primeira vez em anos, ele se viu sentindo não tendo companhia, mas sim tensão. Quando finalmente deu um passo atrás e escolheu ficar sozinho novamente, disse algo que ficou marcado em mim. Eu não me sentia sozinho quando estava comigo mesmo. Eu me sentia sozinho quando tinha que me perder para manter outra pessoa feliz. Vivemos em um mundo que exalta histórias de amor e parcerias para a vida toda. E para muitos, essas conexões trazem um profundo significado. Mas a verdade, que não é falada o suficiente, é a seguinte. Para algumas pessoas com mais de 65 anos, escolher ficar solteiro não é algo triste, é uma decisão sábia. Não se trata de desistir do amor, é sobre escolher a paz, escolher o descanso, escolher a si mesmo. Estar solteiro mais tarde na vida não significa estar sozinho. Pode significar liberdade, pode significar estabilidade, pode significar acordar a cada dia sem precisar abrir mão de nada por outra pessoa e sem aquela tensão no peito. Para muitos idosos, é justamente isso que os permite florescer. Hoje vamos explorar 7 razões poderosas pelas quais ficar solteiro depois dos 65 anos pode não apenas ser melhor, mas pode ser a melhor decisão que você toma pela sua saúde, felicidade e o seu coração. E fique comigo até a razão número 7. É aquela que ninguém comenta, mas que afeta mais pessoas do que você imagina. Vamos começar. Razão 1. Estresse emocional causado por conflitos. Não importa o quanto 2 pessoas pareçam compatíveis, relacionamentos, especialmente os novos, vêm acompanhados de conflitos. Mal-entendidos, hábitos que se chocam, diferenças na forma de ver o mundo. Quando somos mais jovens, essas dificuldades parecem parte natural do processo de aprendizado e crescimento. Mas depois dos 65 anos, a equação muda. Sua energia já não é a mesma, sua tolerância para dramas diminui e aquilo que antes parecia uma pequena discussão, agora pode ecoar na sua mente e no seu corpo por dias. Muitos adultos mais velhos acabam percebendo que o estresse emocional os afeta de forma mais profunda do que nunca. Com a idade, o sistema nervoso desacelera, a recuperação do estresse leva mais tempo, o sono se torna mais frágil e o impacto emocional de discussões repetidas, mesmo as pequenas, pode levar à fadiga, ansiedade e até depressão. Veja o caso da Judite, por exemplo. Ela tinha 73 anos quando entrou em um novo relacionamento, depois de uma década vivendo sozinha. No começo, foi empolgante. Ela adorava ter alguém para conversar durante o jantar, alguém para caminhar com ela nas noites. Mas logo, os desentendimentos começaram a surgir. Ele criticava a forma como ela administrava seu tempo. Ela achava as ligações constantes dele sufocantes. O que começou como carinho se transformou em controle, e o estresse de ter que defender seus limites trouxe à tona feridas antigas que ela achava já ter curado. Após 6 meses, Judite terminou o relacionamento e descreveu o alívio como dormir uma noite inteira depois de anos virando de um lado para o outro na cama. Esse tipo de peso emocional não é raro. Muitos idosos carregam traumas do passado, de casamentos anteriores, perdas de parceiros ou conflitos familiares.
Um novo relacionamento pode, inesperadamente, reacender essas feridas antigas. E embora a companhia possa soar reconfortante, ela nunca deveria vir ao custo da sua paz interior. Ficar solteiro significa menos armadilhas emocionais, menos montanhas russas sentimentais. Significa escolher a calma em vez do caos, a paz em vez da pressão. E para muitos, essa troca não só vale a pena, é algo que salva vidas. Razão 2. Complicações financeiras. O amor pode até ser cego, mas o dinheiro sempre enxerga com clareza e raramente desvia o olhar. Na terceira idade, finanças são mais do que números em uma planilha. Elas representam estabilidade, segurança médica, legado para os filhos e tranquilidade mental. Trazer um parceiro para a equação geralmente significa misturar vidas financeiras, e isso pode transformar uma aposentadoria tranquila em um malabarismo estressante. Aos 30 ou 40 anos, desafios financeiros em um relacionamento podem ser administráveis. Você ainda tem tempo para ganhar, se recuperar e reconstruir. Mas depois dos 65, as apostas são diferentes. Sua renda é provavelmente fixa, seus bens foram cuidadosamente preservados e a margem para erro é muito menor. Um novo parceiro pode trazer bagagem financeira, dívidas no cartão de crédito, hábitos de consumo diferentes ou expectativas distintas em relação a despesas compartilhadas. Até algo que parece simples, como fazer compras no mercado juntos, pode gerar tensão se vocês não estiverem em sintonia. Rogério, de 68 anos, descobriu isso da pior forma. Após perder a esposa, ele reencontrou uma velha amiga do ensino médio. A conexão entre eles cresceu rapidamente e em poucos meses ela já havia se mudado para sua casa. Rogério era generoso, pagava jantares, pequenas viagens e novos itens para a casa, mas, com o tempo, percebeu que suas economias estavam diminuindo mais rápido do que o esperado. Sua parceira tinha um gosto caro e assumia que eles dividiriam os custos meio a meio, exceto que a parte dela nunca realmente aparecia. Quando Rogério finalmente a confrontou, ela se sentiu ofendida. A tensão aumentou. E o que começou como conforto se transformou em um ressentimento silencioso. E não se trata apenas de gastos. Envolvimentos financeiros podem afetar tudo, desde a faixa do imposto de renda até os benefícios da Previdência Social. Alguns idosos correm o risco de perder pensões ou cobertura de saúde se casarem legalmente novamente. Outros se veem em conversas delicadas sobre herança, especialmente quando filhos adultos estão envolvidos. As linhas se confundem rapidamente, e o que era para trazer alegria acaba gerando confusão. Escolher ficar solteiro dá a você controle total sobre sua vida financeira. Você pode gastar, economizar ou doar como quiser. Não precisa negociar cada compra ou justificar cada decisão. Você trabalhou duro pela sua independência e manter suas finanças sob seu próprio comando pode ser exatamente o que protege a sua paz. Antes de continuarmos, preciso saber de sua opinião. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um comentário com o número 1. Agora sim, vamos seguir. Razão 3. Perda da rotina e do espaço pessoal. Ao longo dos anos, moldamos nossas vidas em torno do que funciona para nós. A xícara de chá pela manhã, o canal de notícias em que confiamos, o horário do dia que gostamos de tirar um cochilo ou dar uma caminhada. Essas rotinas, embora pequenas, criam um ritmo que nos ancora. Elas nos dão uma sensação de controle, conforto e identidade, especialmente à medida que o mundo ao nosso redor muda com os passar dos anos. Mas, quando um novo parceiro entra em cena, essas rotinas geralmente são as primeiras a mudar. Luísa, de 70 anos, vivia sozinha há mais de uma década. Seus dias eram calmos e intencionais. Ela gostava de acordar cedo, sentar-se no jardim com seu diário
e passar as tardes lendo ou tricotando. Quando começou a se relacionar com alguém novo, ela estava esperançosa. Eles passavam os fins de semana juntos e, aos poucos, acabaram juntando as coisas. Foi aí que a tensão começou. Ele gostava de dormir até mais tarde, ligava a TV bem alto pela manhã e reorganizou a cozinha dela sem pedir. De repente, a paz que ela levou anos para construir parecia invadida. Eu não percebia o quanto meus pequenos hábitos eram importantes, ela disse, até o momento em que deixaram de ser só meus. Esse tipo de ruptura nem sempre é dramático, é sutil, mas profundamente sentido. Você se vê compartilhando seu espaço novamente, sua geladeira, seu controle remoto, sua agenda. Passa a negociar tudo, desde o que comer no jantar até onde deixar o cesto de roupa suja. E embora o compromisso faça parte de qualquer relacionamento, para muitos idosos, isso começa a parecer uma perda de liberdade. Espaço pessoal não se trata apenas de metragem quadrada, é sobre autonomia. É a capacidade de viver o seu dia sem precisar se ajustar às preferências de outra pessoa. É poder usar seu tempo exatamente como quiser, sem precisar se desculpar ou se explicar. Quando você escolhe ficar solteiro, preserva esse espaço. Você acorda quando quer, come quando quer e não precisa agendar sua vida em torno das necessidades ou dos humores de outra pessoa. E para muitos adultos mais velhos, esse tipo de liberdade silenciosa traz mais alegria do que qualquer companhia constante poderia oferecer. Razão 4. Aumento da carga de cuidados. Em algum momento, praticamente todo idoso se depara com a realidade do declínio da saúde, seja a própria ou a de alguém próximo. E embora o instinto de cuidar de quem amamos seja natural, é importante reconhecer o peso que isso pode ter, especialmente quando você mesmo já está em uma fase mais avançada da vida. Entrar em um relacionamento depois dos 65 pode parecer uma etapa alegre, mas se a saúde desse parceiro começar a falhar, você pode de repente se ver no papel de cuidador. E cuidar de alguém, embora seja algo significativo, está longe de ser uma tarefa simples. Pode ser fisicamente exaustivo, emocionalmente desgastante e silenciosamente solitário. O que começou como um relacionamento romântico pode, aos poucos, se transformar em uma responsabilidade em tempo integral, algo para o qual você talvez não esteja preparado ou não consiga administrar. Jorge, de 76 anos, conheceu sua parceira Ruth em um encontro da igreja. Eles se conectaram rapidamente e passaram a morar juntos após apenas 4 meses. Mas, dentro de 1 ano, a saúde de Ruth começou a piorar. A mobilidade de Ruth diminuiu. E Jorge se viu ajudando-a a tomar banho, administrando seus medicamentos, cozinhando todas as refeições e limpando a casa sozinho. Ele nunca reclamou, mas por dentro se sentia exausto. Sua própria pressão arterial aumentou, seu sono piorou, e ele parou de frequentar os eventos do centro comunitário que antes adorava. A aposentadoria tranquila que ele havia imaginado foi, aos poucos, desaparecendo sob o peso da responsabilidade constante. Isso não quer dizer que cuidar de alguém seja errado ou indigno. Para muitos, é um ato de amor. Mas quando você assume esse papel de forma inesperada, isso se torna sua realidade diária sem preparação, pode levar ao esgotamento, especialmente se sua própria saúde já for frágil. Escolher permanecer solteiro não significa virar as costas para o cuidado ou para a compaixão. Significa reconhecer seus limites. Significa entender que sua energia é preciosa e finita, e que quanto mais você envelhece, mais seu corpo e sua mente também precisam de cuidados. Ao permanecer solteiros, muitos idosos evitam o impacto emocional de ver um parceiro adoecer e protegem os poucos anos de boa saúde que ainda têm. A independência, nessa fase da vida, não é egoísmo, é uma forma de sabedoria. Às vezes, proteger a sua paz significa estabelecer limites antes que eles sejam testados.
e reconhecer que você tem o direito de escolher a leveza em vez do esforço, o silêncio em vez da crise. Razão 5. Tensão familiar e questões de herança. Relacionamentos na fase mais avançada da vida não afetam apenas o casal envolvido. Eles se espalham por toda a família. E quando filhos adultos fazem parte do cenário, as coisas podem se complicar rapidamente. Um novo parceiro pode ser visto como uma ameaça, alguém que está tomando o lugar emocional ou financeiramente. E essa percepção, correta ou não, pode criar rupturas difíceis de reparar. Muitos idosos relatam que a decisão de voltar a namorar, especialmente após a perda de um cônjuge, traz julgamentos inesperados ou frieza por parte dos filhos. Alguns temem que um novo parceiro influencie decisões sobre dinheiro, testamentos ou propriedades. Outros têm medo de que a atenção que antes recebiam de um dos pais agora esteja sendo redirecionada. E, embora essas preocupações nem sempre sejam justificadas, os sentimentos são muito reais. Marta, de 66 anos, conheceu um professor aposentado em um clube do livro local. Eles aproveitavam tardes tranquilas juntos e compartilhavam o amor por história e viagens. Mas, quando Marta mencionou o novo relacionamento aos seus 2 filhos, foi recebida com silêncio. Com o tempo, esse silêncio se transformou em desconfiança. Seus filhos começaram a questionar suas decisões e suas finanças, seus planos, sua saúde. Eventualmente, a tensão se tornou tão grande que Marta terminou o relacionamento apenas para restaurar a paz com sua família. Eu nunca imaginei que encontrar alegria novamente me custaria a proximidade com meus próprios filhos, disse ela em voz baixa. Questões de herança podem complicar ainda mais as coisas. Se você passa a morar junto ou se casa mais tarde na vida, seus bens podem legalmente ser transferidos. Seu parceiro pode ter direito a partes do seu patrimônio, mesmo sem intenção. Sem um planejamento cuidadoso, sua família pode acabar se sentindo chocada ou traída depois da sua partida. E esses conflitos não resolvidos muitas vezes duram muito mais do que o próprio relacionamento. Permanecer solteiro ajuda a evitar muitas dessas armadilhas. Permite que você mantenha limites claros entre sua vida pessoal e sua vida familiar. Protege o seu legado e reduz os atritos emocionais que costumam surgir ao tentar unir famílias em uma fase mais avançada da vida. Você passou uma vida inteira construindo relacionamentos com seus filhos, netos e com sua comunidade. Preservar esses laços, às vezes, significa escolher a solidão na vida pessoal, não por medo, mas por amor e por sabedoria. Razão 6. Redução da independência e da liberdade. Existe um tipo de liberdade que vem com a idade, uma independência silenciosa sobre a qual poucos falam, mas que muitos valorizam profundamente. A capacidade de acordar quando quiser, de passar o dia em silêncio, se assim preferir, de viajar sem dar satisfações a ninguém, de jantar apenas um cereal ou de rearranjar a sala só porque teve vontade. Depois de anos criando filhos, trabalhando em tempo integral e cuidando dos outros, essa liberdade não é apenas agradável, ela é sagrada. Mas trazer um parceiro para a sua vida, especialmente mais tarde na vida, muitas vezes muda tudo isso. Traz consigo o compromisso. Você passa a considerar as necessidades, horários e preferências de outra pessoa. E mesmo com amor, mesmo com as melhores intenções, essa mudança pode começar a parecer uma limitação. A espontaneidade desaparece, a flexibilidade diminui, e a independência que antes você tanto prezava se torna algo de que sente falta. Valmir, de 74 anos, tinha acabado de se aposentar quando começou a namorar novamente. Seu sonho era fazer longas viagens interior, semanas visitando velhos amigos em cidades distantes. Mas sua parceira não compartilhava desse sonho. Ela gostava de rotinas, preferia ficar em casa e não gostava de voar de avião.
Em poucos meses, Valmir se viu reduzindo seus planos, pulando viagens e se sentindo frustrado. Eu não estava bravo com ela, disse ele. Estava bravo comigo mesmo por abrir mão de partes de quem eu estava me tornando. Esse é o perigo silencioso. Não é o controle nem o conflito, mas o compromisso constante, aquele que aos poucos vai desgastando a alegria de viver a vida nos seus próprios termos. Aos 65, 70, 80 anos, você conquistou o direito de priorizar seu tempo, seu espaço e sua direção. E às vezes, a única maneira de proteger isso é seguir o caminho sozinho. Escolher permanecer solteiro não significa viver em isolamento, significa construir uma vida que reflita os seus valores, o seu ritmo, as suas paixões. Você ainda pode amar profundamente, se conectar de forma significativa e cultivar relacionamentos com amigos, com a família e consigo mesmo. Mas o seu tempo volta a ser só seu. E para muitos, essa é a forma mais verdadeira de paz. Razão 7. A pressão para aceitar um relacionamento por motivos errados. Talvez o motivo mais comum e silenciosamente mais doloroso pelo qual alguns idosos entram em novos relacionamentos seja este: o medo. Medo da solidão. Medo do julgamento, medo de que o tempo esteja acabando, de que se não disserem sim agora, talvez nunca mais tenham outra chance. A sociedade nos diz que estar em um relacionamento é o objetivo e que estar sozinho, especialmente na velhice, é um fracasso. Então nós cedemos, abaixamos nossos padrões. Dizemos a nós mesmos, talvez isso seja o melhor que posso ter. E ao fazer isso, acabamos em relacionamentos mornos, desconfortáveis ou até prejudiciais. Bárbara, de 69 anos, conheceu um homem por meio de um site de namoro para idosos. Ele era educado, pontual e parecia interessado em compromisso. Mas, no fundo, Bárbara sabia que não sentia uma conexão verdadeira. Ele não a fazia rir. Ele realmente não a compreendia. Mesmo assim, ela disse sim, porque todas as suas amigas estavam em relacionamentos e ela não queria ser a última sozinha na mesa do jantar. 6 meses depois, ela se sentia ainda mais sozinha dentro do relacionamento do que jamais havia se sentido fora dele. Esse é o perigo, aceitar por medo em vez de escolher com base no amor. Quando você deixa o medo guiar suas decisões, você acaba se diminuindo em vez de se expandir. Constrói uma vida em torno do conforto de outra pessoa, em vez da sua própria verdade. E esse tipo de relacionamento, por mais silencioso ou bem intencionado que seja, vai corroendo a alegria dos seus anos mais maduros. Mas aqui está uma verdade que poucos dizem em voz alta. Estar solteiro depois dos 65 pode ser uma das decisões mais libertadoras que você já tomou. Isso permite que você se concentre em si mesmo, no autoconhecimento, em projetos que despertam sua paixão, na cura interior. Dá a você o espaço para crescer de formas que relacionamentos às vezes dificultam. E mais importante ainda, ensina que a paz não é algo que alguém te dá, é algo que você cria para si mesmo. Se um novo relacionamento surgir e somar a sua vida sem tirar nada, maravilha. Mas, se não for assim, você tem todo o direito de dizer não. Não porque está amargo, mas porque está, finalmente, aprendendo o que realmente importa. Existe um poder silencioso na solidão, não aquela que isola, mas a que liberta. À medida que envelhecemos, começamos a enxergar as coisas com mais clareza. Entendemos que o tempo é finito, a energia é preciosa e que a qualidade dos nossos dias depende menos de como está cheia a nossa agenda e mais de como está cheio o nosso coração quando estamos sozinhos. Estar solteiro depois dos 65 não é uma tragédia, não é um último recurso, não é um sinal de fracasso. Para muitos, é o início de um novo capítulo, um capítulo cheio de intenção, calma e autorrespeito. É acordar sem tensão,
seguir o dia sem ter que ceder o tempo todo e dormir sabendo que a sua paz está protegida. Hoje falamos sobre 7 razões: o peso emocional dos conflitos, a complexidade das finanças, a perda da rotina, o fardo de ser cuidador, a tensão com a família, a perda silenciosa da liberdade e a pressão para se contentar com menos. Cada uma delas é real. Cada uma merece ser considerada. E se mesmo uma dessas razões falou com você, você não está sozinho. Você não está quebrado por escolher a solitude. Então respire fundo esta noite. Pergunte a si mesmo, não o que os outros esperam, mas o que a sua alma realmente precisa. E se a resposta for silêncio, simplicidade e soberania, abrace isso por inteiro. Você merece viver seus anos dourados da melhor forma possível, como você sempre sonhou, tomando suas próprias atitudes, escolhendo o seu próprio caminho. Se você achou esse vídeo útil, compartilhe com entes queridos. Se inscreva no canal Inteligência em Dia para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.